55. Resolver essas inequações. Então tá. Vamos lá. Aqui você procede assim, ó. Ln de x menor do que quem? O que é o zero? O que é o zero? O zero é o ln de 1. ln de 1. O que a gente sabe? Que logaritmo de 1 em qualquer base dá sempre zero. Tá? Então, em especial, o logaritmo de 1 na base e, que é o ln de 1, também dá zero. Bom, agora como a função ln é injetora, você pode cortar aqui sem problema nenhum, né? Você corta o ln com ln, significa x menor do que 1. E mais, pessoal, e mais, ó. O que vem por trás dos cortes aí, que a gente adora fazer corte, não é verdade? O que está por trás desses cortes aqui? Tá? O seguinte, primeiro que a função ln é injetora, então você pode cortar. Tá? Ela é assim, mais ou menos, né? Tá? Você pode cortar. E, além disso, você mantém o sinal da desigualdade porque a função é crescente. Tá? Essa é a ideia, essa é a ideia. O que eu quero dizer com isso? Você tem aqui ó, um x1 e um x2, tá? Aqui está o ln de x1, aqui está o ln de x2. Vamos entender esses cortes que a gente faz. ln de x1, aqui ln de x2, tá? O que eu tinha? Vamos supor, se você tem assim, ó, ln de... Melhor dizendo, o que a gente tem aqui? ln de x1 menor que ln de x2. ln de x1 menor que ln de x2. Qual é a relação entre x1 e x2? O x1 é menor do que x2. x1 é menor do que x2. Tá? Isso porque a função ln é crescente. Bom, bora lá. A outra parte, e elevado a x maior do que 5. Aqui é bacana, pessoal. Aqui como é que a gente vai fazer? Existe uma propriedade dos logaritmos que diz o seguinte, olha, que b elevado a logaritmo de a na base b, isso dá sempre a. Existe essa propriedade. E essa propriedade é interessante que ela te diz o seguinte, você pode escrever qualquer número real a, aqui, né, maior do que zero, é claro, né, como uma potência cujo expoente dessa potência é um logaritmo. Olha que bacana. Por exemplo, como é que eu faço para escrever o 5... O 5 já está ali, né? Vamos botar aqui um outro exemplo aqui. Como é que eu faço para escrever o 3 como um logaritmo de base 2, como uma potência de base 2? Assim, ó. Basta no lugar de b colocar 2. 2 elevado a logaritmo de 3 na base 2. Pronto, acabei de escrever o 3 como uma potência de base 2. Como é que eu faço para escrever, por exemplo, o 4 como uma potência de base 7? Assim, ó. 7 elevado a logaritmo de 4 na base 7. Estou usando essa propriedade aqui. Tudo bem? Agora, como é que eu faço, vindo aqui para o nosso problema, como é que eu faço para escrever esse 5 como uma potência de base E? Porque a ideia aqui é escrever com a mesma base para a gente poder estar simplificando. Então você faz o seguinte, ó, vem aqui nessa relação, substitui o A por 5 e o B por E. Então você vai obter E elevado a x maior do que E elevado a logaritmo de A na base E. Mas o logaritmo de A na base E é o ln de A, né? No caso aqui, ln de 5. É o ln de 5, tá? Ele vai ficar ln de A na base E, mas o A é 5, então é ln de 5. Tá, pronto. Agora sim, ó. Você pode simplificar, como E é um número maior do que 1, você mantém o sinal da desigualdade. Significa x maior do que ln de 5. Acabou. Vamos lá, 56, resolver essas inequações. Aqui é chamada de inequação simultânea, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, como tem a variável apenas aqui na parte do meio dessa inequação, a gente pode resolver essa inequação de uma única vez. Tá? A gente consegue resolver de uma única vez, uma vez que a variável consta apenas aqui nessa parcela do meio. Se tivesse variável x aqui ou aqui, aí você teria que dividir essa inequação em duas outras,
resolver cada uma delas e fazer a interseção. Mas aqui tá tudo tranquilo, dá para a gente fazer de uma única vez. De que forma? Aplicando ln a todos os membros aí dessa desigualdade. Aí você obtém ó, ln de 1 menor que ln de e elevado a 3x menos 1, que é menor do que ln de 2. O ln de 1 é 0, logaritmo de 1 em qualquer base dá 0. Menor do que ln de e elevado a 3x menos 1 é o 3x menos 1. Que propriedade é essa mesma? Essa aqui, ó. Logaritmo de a elevado a n na base a. Isso dá n. Ó. Logaritmo da potência, cuja base da potência é igual à base do logaritmo. Dá o expoente. Aqui o ln de e elevado a 3x mais 1, ó, o ln tem base e. Então você pode aplicar a propriedade ali. Menor do que ln de 2. Ln de 2, que a gente não sabe, vamos deixar ln de 2 mesmo. Então, a fim de isolar esse x, o que você vai fazer agora é somar mais 1 a todos os membros. Aí você obtém 0 mais 1 dá 1, menor do que 3x menos 1 mais 1 vai dar 3x. Menor que 1 mais ln de 2. Pouco mais. Agora você vai multiplicar tudo por 1/3. Multiplica tudo isso por 1/3. Quando você multiplicar por 1/3, fica assim, ó, 1 vezes 1/3 dá 1/3, menor do que 3x vezes 1/3, esse 3 com esse 3 você vai simplificar, vai sobrar apenas x, que é menor do que 1 mais ln de 2 vezes 1/3, vai dar 1 mais ln de 2, isso tudo sobre 3. Acabou. Vamos ao item B. Item B. Vamos fazer um pouquinho mais para cá, né? Vamos repetir aqui. 1 menos 2 ln de x menor do que 3. Então, menos 2 ln de x menor do que... Esse 1 vai para o segundo membro, vai ficar menos 1. E 3 menos 1 vai dar 2. Agora, tem aquela história assim de multiplicar por menos 1, né? Que a gente conhece. 2 ln de x maior do que menos 2. Lembrando que você tem que trocar todos os sinais, inclusive o de menor tem que passar para maior. Agora, ln de x maior do que quem? Ó, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar menos 2 dividido por 2, dá menos 1. E agora a gente faz o seguinte, ó, ln de x maior que ln de e elevado a menos 1. Ó, e elevado a menos 1. Tá? Que propriedade é essa que eu estou usando? É o seguinte, olha. Ln de a elevado... Melhor dizendo, logaritmo, né? Logaritmo de a elevado a n na base a. Isso dá n. O importante dessa propriedade aqui, você analisando da direita para a esquerda, é que ela sugere que você pode escrever, você consegue escrever qualquer número real n na forma de um logaritmo. Tá? Isso que ela está sugerindo. Esse número n aqui foi escrito na forma de um logaritmo. Então, o que eu tinha aqui? Eu tinha o menos 1. Usei essa propriedade e escrevi esse menos 1 na forma de um logaritmo. Por exemplo, como é que eu faço para escrever o número 3 na forma de um logaritmo de base 7? Vai ser logaritmo de 7 elevado a 3 na base 7. Pronto, escrevi o 3 na forma de um logaritmo, tá? Usando essa propriedade. E o ln é o logaritmo de base e. Por isso que ficou aqui, ó, e elevado a menos 1. Beleza. Então, agora, os ln aqui você pode simplificar, sobra x maior do que e elevado a menos 1. Acabou.